Nesta aula 72 nós vamos agora então criar aqui o nosso algoritmo para verificar se um número é primo e vamos poder testar esse algoritmo aqui no nosso ambiente de programação Scratch. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está acompanhando ao curso de Algoritmos e Lógica de Programação aqui no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo! Vamos então começar aqui criando o nosso algoritmo, indo na abinha Eventos, e aí eu vou pegar então quando este ator for clicado. Nós precisamos pedir para o usuário digitar um valor que nós estamos chamando de x, certo? Eu vou então em Variáveis, e aqui nós já temos uma variável, minha variável. Eu vou clicar com o botão direito e eu vou renomear essa variável. E aí, para manter o padrão como que o exercício está pedindo, eu vou então manter aqui o nome x para essa nossa variável. Vou confirmar e aqui agora eu vou então pedir para o usuário digitar um valor. Eu vou em Sensores, vou pegar aqui a nossa pergunta, vou alterar o texto para digite um valor. E aí lembrando como que a gente faz a leitura de dados aqui. O que o usuário vai digitar vai estar aqui no nosso elemento resposta. Perceba que esse nosso objeto resposta ele não se encaixa aqui. Nós precisamos salvar esse valor numa variável, certo? Nós vamos então em variáveis e aí nós vamos utilizar esta instrução aqui, como nós já fizemos diversas vezes. Mude x para, e aí eu vou arrastar então esta resposta do usuário e vou encaixar ela aqui dentro. Lembrando do nosso fluxograma, nós temos aqui agora uma decisão. Nós precisamos verificar se o valor que o usuário digitou é maior que zero, porque não faz sentido falar em número primo se for um número negativo ou se for o próprio zero. Então aqui nós teremos uma estrutura de decisão, que é o nosso se não. Vamos então na abinha Controle. E aí nós vamos pegar aqui um se não completo. E aí aqui dentro nós vamos verificar. X é maior que zero? Vamos então em operadores. Temos aqui o operador de maior. Aí eu vou em variáveis e vou arrastar a minha variável x e vou soltar ela aqui dentro. E agora eu quero saber se x é maior do que zero. E aí é este teste que eu vou fazer aqui dentro. Poderia fazer de uma outra forma? Poderia. Você poderia, por exemplo, verificar se x é menor do que 1. O que significa dizer que x é menor do que 1? Ou ele é zero, ou ele é negativo. Então, tem sempre pelo menos 2 ou 3 formas de você fazer esse teste aqui dentro. Então, se x for maior que zero, nós vamos fazer alguma coisa aqui. Se não, se x for zero ou negativo, o que nós vamos fazer aqui no se não? Bom, lá no fluxograma eu imprimi uma mensagem dizendo que o x era zero ou negativo. Vamos fazer isso aqui também. Eu vou vir aqui em aparência, vou pegar um diga e vou colocar ele aqui. E aí eu vou digitar aqui o valor digitado é negativo ou igual a zero. E aí neste caso eu vou alterar aqui para ficar na tela por 4 segundos. Agora, e se esse teste for verdadeiro? X é maior do que zero? Verdadeiro. Lembra qual era o próximo passo que a gente fazia lá no nosso fluxograma? Nós tínhamos 2 variáveis inicializadas, valor com 1 e divisores com 0. Vamos criar essas variáveis? Eu vou então em variáveis, vou criar uma nova variável e aí eu vou chamar esta de valor. Vou pressionar OK. E eu vou criar mais uma chamada divisores. Vou pressionar OK também. Eu vou desmarcar. Aliás, eu vou marcar X. Vou deixar as 3 variáveis aparecendo aqui no nosso palco. E agora, ao invés de inicializar as variáveis aqui, pode ser feito aqui, não tem nenhum problema. Mas eu prefiro concentrar a inicialização de variáveis no início do nosso algoritmo. Então, eu vou arrastar
esta instrução, mude, vou colocar ela aqui, e eu vou pegar mais uma e vou colocar também aqui. E aí na primeira, mude valor para 1, nós vamos começar a divisão por 1, e mude divisores para 0, então esta aqui permanece como está. Novamente, essas duas instruções poderiam ser colocadas aqui sem nenhum problema, ok? Aqui dentro nós teremos outra decisão. Qual a decisão que nós temos agora no nosso fluxograma? Se a divisão de x por valor for igual a 0, então eu conto divisores. Perceba que agora a gente não precisa do se não. Eu quero saber se x dividido por valor dá resto 0. Se não der resto 0, eu não preciso fazer nada ali. Então, eu não preciso de um se se não completo. Vamos aqui em controle, eu posso pegar agora este aqui e vou encaixar ele aqui dentro. Apenas o se. E aí vamos fazer esse teste aqui agora. Perceba que aqui nós temos duas operações matemáticas. A primeira é uma igualdade. Então eu vou pegar aqui o nosso operador de igualdade e aí eu quero descobrir se alguma coisa é igual a 0. E aí qual coisa ou qual item eu quero descobrir se é igual a 0? O resto da divisão de x por valor. Então, aqui nessa nossa paleta de operadores, eu tenho aqui o operador resto de por. Então, resto de x por valor. Eu vou preencher aqui com as minhas variáveis. Eu vou na abinha variáveis. E aí eu quero saber o resto de x por valor. Percebam que este elemento ele tem uma forma circular. Então, ele se encaixa perfeitamente aqui. Perceba que aparece aquela sombra, aquela marcação branca. Então, eu vou soltar ele ali dentro. Então, este operador vai gerar para a gente o resto da divisão de x por valor. E aí eu quero saber se esse resto é igual a 0. Se for, o que nós temos que fazer agora? Nós precisamos contar ou adicionar 1 em divisores, certo? Então, eu já estou na abinha variáveis. Agora, eu não vou usar mude, eu vou usar adicione. Eu vou clicar nela e vou arrastar e vou soltar ela aqui dentro. Adicione 1 a divisores. Então, divisores começa com 0. Se x dividido por valor der resto 0, significa então que eu tenho aqui um divisor. Então, eu vou adicionar 1. 0 mais 1, 1. Na sequência, a próxima instrução de processamento que nós temos é eu preciso contar mais 1 em valor. Só que este contar mais 1 em valor ele vai acontecer sempre, independente desse teste ser verdadeiro ou falso. Então, ele vai ficar abaixo deste se, ok? Eu vou pegar então mais um adicione. Perceba, eu estou colocando ele abaixo do se, aqui. Ele está dentro deste se mais externo, mas está fora, abaixo do se mais interno. Independente do resultado desse teste, eu vou adicionar 1 à nossa variável valor, ok? E agora nós temos então outro teste que é a nossa repetição. Eu preciso que isso aqui seja repetido, este trecho aqui dentro do C seja repetido enquanto o valor for menor ou igual a x. Então, vamos olhar aqui em controle, o que nós temos aqui de repetição. Eu sei quantas vezes vai repetir? Na verdade, não, eu não sei. Eu quero que repita sempre? Não, eu não quero que repita sempre. Então, nós vamos utilizar este aqui, repita até que. E aí, sempre preste muita atenção no que está escrito nesse bloquinho para você não se confundir. O que tiver aqui dentro, eu quero que seja repetido até que valor seja maior que x. Perceba que aqui vai inverter o teste que nós fizemos lá no fluxograma. Mas por que ele vai inverter? Por causa do funcionamento dessa estrutura. Ela repete
até que essa condição seja satisfeita, ok? Então, vamos colocar aqui a nossa condição. Valor maior que x. Vamos então em operadores. Eu vou pegar aqui a instrução de maior, vou voltar em variáveis, e aí eu quero a variável valor e x. Então, repita até que valor seja maior que x. Enquanto for menor ou igual, o que está aqui dentro vai ser repetido. E aí, olha o que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar esse trecho que está aqui e vou colocar dentro do nosso repita. É isso aqui que eu quero que seja repetido. Eu vou verificar o resto de x por valor. Se for igual a zero, eu vou contar 1 em divisores. Independente do resultado, eu vou adicionar 1 a valor e vou olhar. Valor é maior do que x? Falso. Então eu vou fazer o que está aqui de novo. E aí é este repita agora que vai ficar aqui dentro. Perceba que nós estamos chegando no final do nosso algoritmo. O que falta agora? Eu já li o número, eu verifiquei se ele é maior que zero, se não for eu informo o usuário, eu tenho a repetição, eu estou contando divisores e estou adicionando 1 na nossa variável valor. Quando este repita, perceba que eu ainda estou dentro do C. Quando este repita terminar, o que nós tínhamos lá no nosso fluxograma? Nós temos outra decisão. Para verificar o que agora? Eu vou ter aqui um resultado, um valor na nossa variável divisores. Se divisores for igual a 2, nós temos um número primo. Se não, o número não é primo. Vamos então colocar outro se senão aqui. Abinha controle, se senão. Perceba que ele fica dentro do C, só que abaixo do repita. Cuidado para não colocar no lugar errado. E aí, qual o teste que eu vou fazer aqui? Divisores é igual a 2? Então, nós temos outra comparação de igualdade. Eu vou então pegar a minha variável divisores. E aí eu quero saber se divisores é igual a 2. Se este teste for verdadeiro, significa então que o usuário digitou um número primo. Eu vou em aparência, vou pegar a instrução diga e vou colocar ela aqui. Eu quero que ela fique na tela por 5 segundos e aí eu vou escrever aqui, não vou escrever uma mensagem grande não, vou colocar apenas é primo, tudo maiúsculo. Contudo, esse teste pode dar falso, certo? Então, eu vou pegar mais um diga e vou colocar no se não. Eu também quero que ele fique por 5 segundos. E agora eu vou escrever não é primo. Então perceba que este nosso algoritmo ele ficou um pouquinho maior do que os outros. Mas nós fizemos ele seguindo bem passo a passo o fluxograma que foi feito na aula anterior. Vamos testar se ele está funcionando? Eu coloquei aqui então quando este ator for clicado. Então eu vou clicar sobre o gatinho. Perceba que se eu digitar um número negativo e pressionar Enter, o valor digitado é negativo ou igual a zero. Então o que aconteceu aqui? Ele fez esse teste. X é maior que zero, deu falso. Ele veio aqui para o senão e imprimiu essa mensagem. E aí finalizou o nosso algoritmo. Eu vou então novamente clicar sobre ele. O mesmo acontece se eu pressionar 0. Vou pressionar Enter e aí de novo o valor digitado é negativo ou igual a 0. Vamos então digitar um número que a gente tem certeza que é primo. Eu vou digitar aqui o número 2. Vou pressionar Enter. O 2 é primo. Perceba que a nossa variável valor chegou até 3. Quando ela chegou em 3, essa nossa repetição finalizou. 3 é maior que x? Verdadeiro. Então, finalizou. Perceba, repita até que isso aqui aconteça. Então, a nossa variável valor parou em 3. Divisores, 2. Quem são os divisores? O 1 e o próprio 2. Vamos fazer outro teste. O número 3 também é primo. Vou digitar aqui o número 3, vou pressionar Enter. Também é primo. Valor terminou em 4. Nós temos 2 divisores, o 1
e o próprio 3. E o 4, será que é primo? Vou clicar aqui sobre o nosso ator mais uma vez, vou pressionar o 4 e vou pressionar Enter. Não é primo. Por que não é primo? Variável valor terminou em 5, divisores o 1, o 2 e o próprio 4. Então perceba que nós temos 3 divisores. Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E aproveita, deixa seu like nessa aula, você não faz ideia de como isso é importante para o canal. E claro, se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula resolvendo este mesmo problema em Portugal. Nos vemos lá!